20, estamos empenhados numa corrida de ESP com a Rússia. Quando, finalmente, tomamos um trem em Kiev para a fronteira romena, entramos a imaginar como haveríamos de separar a explosão de informações que nos embalara durante o último mês. Tínhamos conhecido tantas pessoas, ouvido tantas coisas, ganho tantos livros e relatórios. Havíamos perguntado a nós mesmas se os soviéticos teriam planos em relação à ESP. Enquanto rodávamos pelas terras cultivadas da Ucrânia, uma coisa ao menos parecia certa. Os planos existiam. Chegamos, então, à pergunta mais difícil. Que significava isso na Rússia? Na era sensível das superpotências, na era das ações e reações, significaria alguma coisa para os Estados Unidos. Estaríamos, sem o saber, empenhados numa corrida pela ESP como tínhamos apostado uma corrida espacial no princípio da década de 1950. Para se ter uma ideia de como se somam as pesquisas norte-americanas e soviéticas do SAI, e do que significa tudo isso, convém encarar a parapsicologia soviética não só como fenômeno cultural dentro da Rússia, mas também como ação da URSS no cenário internacional. Espionagem, ou arma de guerra. Uma clássica história de aventuras russa, O Senhor do Mundo, gira em torno da possibilidade de que o detentor do segredo do SAI venha a governar o mundo. Estará essa possibilidade prestes a materializar-se, no entender dos chefes soviéticos? Será a ESP uma arma de guerra? Todas as pesquisas sobre a ESP na URSS, em última análise, são financiadas pelo governo. Existem muitos indícios, provenientes de múltiplas fontes, de que a pesquisa do SAI como potencial militar é paga pelo exército soviético, pela polícia secreta e por outros órgãos paramilitares. Os cientistas soviéticos que realizam pesquisas sobre o SAI em áreas não militares a miúde encontram dificuldades para conseguir dinheiro. A pesquisa secreta do SAI associada à segurança e à defesa do Estado está sendo levada a efeito na URSS, diz o Dr. Milan Ryzl, que antigamente exercia as suas atividades em Praga. As autoridades oficiais comunistas, os militares e a polícia secreta revelam um interesse inusitado, desproporcionado, pela parapsicologia. Afirma ele. Os soviéticos estão tentando aplicar a ESP a atividades policiais e militares. Há alguns anos, esclarece Ryzl, iniciou-se um projeto na URSS no sentido de aplicar a telepatia na doutrinação e reeducação de elementos antissociais. Esperava-se que a sugestão à distância induzisse indivíduos, sem que eles se dessem conta disso, a adotar as atitudes políticas e sociais oficialmente desejadas. Há indicações de que as verbas concedidas ao falecido Dr. Vassiliev para o seu laboratório estavam ligadas a alguma pesquisa secreta que lhe fora confiada. Entretanto, ninguém deveria ignorar os perigos de um possível mau emprego do SAI, adverte o Dr. Ryzl. Cientistas soviéticos altamente colocados encaram a parapsicologia com seriedade e não com desdém. As notícias de pesquisas sobre o SAI em submarinos soviéticos ajudam a confirmar o envolvimento militar na
Para a psicologia existem exposições de vários institutos militares em que se fazem pesquisas sobre a ESP na URSS. Compulsamos relatórios ocidentais confidenciais sobre tentativas soviéticas para treinar clarividentes com propósitos de espionagem. No dizer de W. Clement Stone, 405 está se realizando uma pesquisa clandestina sobre Sai no Instituto Pavlov de Atividade Nervosa Superior em Moscou, e o Instituto Durov tem 50 cientistas que estudam telepatia. Um comunista nos informou que nas cidades de ciências da Sibéria também se pesquisa o Sai. Ainda que nem tudo isso seja verdade, já não é sem tempo que os Estados Unidos se inteirem desses fatos. A União Soviética tem a maior rede de espionagem do mundo. Essa inclinação para a espionagem inclui a coleta de informações sobre os seus próprios cidadãos, assim como de informações sobre o resto do planeta. Claro está que a telepatia e a clarividência constituiriam adições ideais a um arsenal de espionagem e afirma-se constantemente que esses grupos secretos apoiam a pesquisa da ESP, pondo-se de parte as atividades mais comuns da espionagem, ao mundo dos campos e das forças, da busca de energias ainda desconhecidas, que impulsiona a parapsicologia soviética. Já se falou muitas vezes na energia que aciona o PK como sendo a arma suprema. A médium norte-americana Jeanne Dickinson profetizou que o homem não tardará a encontrar novos empregos para os campos eletromagnéticos e explorará novas energias do cosmo. Será essa procura de campos outra razão por que os militares soviéticos manifestam um interesse desproporcionado pela ESP? Disse uma autoridade ocidental bem informada. Muitos soviéticos que estão fazendo pesquisas sobre ESP são a miúde corajosos e sinceros, mas estão nas mãos dos políticos. Reiterada como um leitmotiv através de todos os pronunciamentos soviéticos sobre ESP, ouve-se a severa advertência: o SAI não pode ser empregado para o mal. Esperamos apenas que não venha a cair nas mãos dos que, em qualquer parte, seriam capazes de utilizá-lo como arma biológica. Foi-nos solicitado que transmitíssemos essa ideia aos Estados Unidos. Mas nunca ouvimos o mesmo refrão em nenhum outro lugar. Sibyl Leak, conhecida escritora e membro de uma Assembleia Britânica de feiticeiras, informa que funcionam na Rússia congregações subterrâneas e herméticas de feiticeiras, que estariam em comunicação com as congregações britânicas. De acordo com as informações que obtive, os Estados Unidos estão 50 anos atrás dos russos em pesquisas psíquicas, diz ela, referindo-se particularmente à ESP militar soviética. Se nós, os ocidentais, nos tivéssemos dado ao trabalho de ler as publicações soviéticas na década de 1950, teríamos visto que inúmeros dados sobre o desenvolvimento do Sputnik foram publicados muito antes que ele, disparado no espaço, assombrasse o mundo. Hoje, continuamos desatualizados no que se refere ao material estampado em publicações soviéticas e em artigos científicos, sobretudo no campo da parapsicologia, no dizer de John Gunther, autor de Inside Russia Today. Os cientistas norte-americanos continuam lamentavelmente ignorantes do que está acontecendo em suas esferas na Rússia, e isso pode ter sérias consequências práticas.
Existem implicações religiosas na parapsicologia soviética. Os primeiros bolcheviques acreditavam num novo mundo que eles pudessem construir, eram idealistas, utópicos, quase messiânicos em suas esperanças de um mundo melhor, diz o Dr. Nikolai Koklov, que abandonou a URSS e é hoje professor de psicologia nos Estados Unidos. 320 Koklov assinala que esses sonhos quase perecerão. Hoje existe um novo impulso interior entre os jovens soviéticos no sentido de construir um mundo melhor, de pôr em prática alguns dos componentes idealísticos que faziam parte do movimento comunista primitivo. Ao mesmo tempo, desenvolveu-se na União Soviética uma espécie de movimento religioso. Como diz Svetlana Aliluyeva, o povo na Rússia é religioso, não porque estuda, mas porque sente. Numa pesquisa sociológica de opinião levada a efeito na URSS, noticiada em Vida Soviética, 159, um jovem soviético comentou: a geração mais nova viverá em melhores condições de riqueza material, mas nós teremos de lidar com problemas mais complexos. Esta é a tendência histórica. Ao passo que os nossos pais tinham difíceis problemas materiais para resolver, os nossos problemas mais graves serão espirituais. Resta saber se a parapsicologia, através da sua nova concepção da natureza do homem, criará uma nova espécie de tendência espiritual. Se por movimento espiritual entendermos uma volta à religião e ao culto organizados, estaremos falando de uma coisa completamente alheia à parapsicologia soviética. Mas se por espiritual entendermos a tentativa de compreender o homem e o seu lugar no universo, a parapsicologia soviética poderá ser, em parte, a expressão de um movimento espiritual. Interferência política. Debaixo da superfície impassível, os anos 60 foram uma década de grande fermentação intelectual, de acesso a novas ideias, e de novas exigências de uma sociedade mais livre na Rússia. Como parte desse movimento, no sentido de novas esferas, levantou-se a censura sobre a discussão pública da ESP na década de 1960, e uma série de publicações soviéticas estampou artigos notáveis sobre parapsicologia, assinados por escritores e cientistas. Muitas vezes, os críticos da ESP não encontraram mercado para o seu dogmatismo. Na década de 1960, os dirigentes soviéticos principiaram a ver-se às voltas com alguma coisa até então inédita na URSS, uma oposição a certas políticas do governo, que se expressavam em demonstrações ostensivas e em revistas subterrâneas que circulavam abertamente, heresia, fênix, sintaxe. Os cientistas e escritores, quase sempre, eram os mais independentes na expressão dos seus pensamentos. Os cientistas formam um grupo de elite e materialmente privilegiado na sociedade soviética, com livre acesso às informações. O Dr. Andrei Sakharov, um dos pais da bomba H soviética, vencedor do Prêmio Lenin, em seu famoso manifesto relatório contra o sistema, criticou asperamente o regime soviético e o controle ideológico dos intelectuais. Reclamou a cooperação entre o Oriente e o Ocidente, e a convergência do capitalismo e do comunismo. Sakharov foi espontaneamente apoiado por cientistas famosos,
como o Dr. Pedro Kapitsa e o Dr. Igor Tan. Jovens e velhos, os cientistas uniram-se. Em lugar de atacar publicamente esses homens mundialmente famosos, Brezhnev e as suas cortes tentaram tirar-lhes o tapete debaixo dos pés. Realizou-se uma sessão secreta para discutir o estado explosivo da ciência soviética. Restabeleceu-se o Ministério Stalinista da Ordem Pública. Em 1968, o governo fixou novos controles sobre os 800.000 cientistas da URSS, daí por diante seria exigido deles que se submetessem a exames políticos de reconfirmação, de 3 em 3 anos, para poderem continuar em seus postos. Só em Leningrado, mais de 100 cientistas foram dispensados por inconformismo com a diretriz aprovada. 425. Jornais comunistas desfecharam ataques contra os cientistas em geral, condenando-lhes os seminários escandalosos, as teorias especiosas e a ausência de uma clara diretriz política. A parapsicologia não foi esquecida nessa explosão contra a ciência. Criticando cientistas por suas investigações sobre a ESP, a Gazeta Literária realizou um falso teste de telepatia com Kar Nikolaev. Quando ocorreu a ESP, omitiu os resultados. Em sua resenha negativa, o Pravda, órgão do Partido Comunista, atacou os cientistas por investigarem Nelia Mikhailova. Significará isso que a pesquisa do SAI era um lampejo multicolorido que morreu com a década de 1960? Não? Seria uma grande tolice acreditar numa coisa dessas, seja qual for o conceito que se faz da ESP. Será pouco provável que o elemento neo-stalinista queira, ou venha um dia a querê-lo, frear o impulso da parapsicologia soviética. Os neo-stalinistas não são as únicas pessoas que ocupam posições elevadas na Rússia, e a sua própria oposição não parece mirar a parapsicologia, senão a discussão da ESP pelas massas, a grande divulgação pública das pesquisas e aos cientistas que gostariam de manter um livre intercâmbio de informações com os pesquisadores de outros países. A longo prazo, os neo-stalinistas, que procuram obstar ao livre intercâmbio científico em qualquer campo, estão apenas contendo o seu país como lhe contiveram o programa espacial. Estados Unidos versus Rússia, um cotejo psíquico. Como se pode comparar a parapsicologia no Ocidente com a parapsicologia na URSS? Sustentam algumas autoridades, estamos 30 anos atrás dos russos. Outros dizem, mas os nossos métodos científicos são muito melhores e temos muito maior experiência. De certo modo, ambos têm razão. O governo soviético apoia a pesquisa de parapsicologia com verbas que orçam por 20 milhões de rublos anuais. As verbas concedidas pelo governo norte-americano, aparentemente, são nulas. Embora longo, este livro não começa sequer a cobrir todo o material que trouxemos. Os livros foram condensados em parágrafos. Evidentemente, só nos foi possível estabelecer contato com uma fração diminuta dos cientistas empenhados em pesquisas sobre o SAI na URSS. Limitamo-nos a arranhar a superfície. Uma diferença mais importante entre a pesquisa norte-americana e a soviética é que esta última está
voltada para o emprego do SAI. O seu objetivo é a aplicação tecnológica. Nos Estados Unidos, a pesquisa da ESP, como um todo, só recentemente emergiu dos preliminares do estabelecimento da prova estatística da sua existência. 2. A pesquisa psíquica na URSS é considerada como um novo campo das ciências naturais, ligado à bionica, à fisiologia, à biologia, etc. Os russos chamam-lhe bioinformação, biotelecomunicação, biocibernética. Os laboratórios de SAI nos países comunistas estão nas universidades, nos institutos de tecnologia, nas faculdades. A pesquisa do SAI é feita geralmente por cientistas puros. A pesquisa da telepatia é vista com bons olhos por muitos níveis de cientistas, desde os tecnologistas até membros da elite da Academia Soviética de Ciências. Nos Estados Unidos, a pesquisa da ESP tem sido uma enteada da psicologia, mal tolerada pela comunidade acadêmica. Praticamente não se lhe concedeu espaço algum nas universidades. 3. Os soviéticos utilizam o enfoque de grupo da ESP, reunindo especialistas de muitos campos diferentes, a fim de proporcionar uma pesquisa interdisciplinar completa. A cooperação também entre cientistas do bloco comunista. No Ocidente, os cientistas do SAI tendem a trabalhar isoladamente, ou com um ou dois colegas do mesmo campo. A divisão entre os pesquisadores ocidentais é assombrosa. 4. Os soviéticos estão bem informados acerca da pesquisa ocidental, sabem tudo o que é possível saber a respeito de médiums como Cassie, Cruise e Sirius, e estão familiarizados com o trabalho parapsicológico científico positivo que se realiza no Ocidente. Os ocidentais, em compensação, pouco ou nada sabem sobre os médiums ou as pesquisas soviéticas. 5. A pesquisa soviética fundamental do SAI é fisiológica. O trabalho ocidental, em regra geral, é estatístico, psicológico ou filosófico. A pesquisa soviética, altamente especializada, tem menor amplitude de campo. O nosso trabalho, mais vasto, abrange as humanidades, a religião, a psiquiatria, a filosofia. A pesquisa ocidental do SAI tem 80 anos atrás de si e uma riqueza de informações que os soviéticos já assimilaram em proveito próprio. 6. Não existe uma publicação soviética específica dedicada à parapsicologia. Publicações semipopulares trazem artigos de ordem geral sobre o SAI, publicam-se, porém, artigos científicos em revistas científicas apropriadas ao campo cibernética, biologia, etc. Os institutos soviéticos dão a lume, periodicamente, coleções de artigos sobre trabalhos de parapsicologia. Nos Estados Unidos, os parapsicologistas raramente são bem recebidos pelas revistas científicas. 7. Não se pode deixar de notar o entusiasmo contagioso dos parapsicologistas soviéticos, a sua acessibilidade a novas ideias, o seu arrojo, a sua disposição para estudar esquirolas esquecidas de conhecimentos. Talvez os atraia a novidade do campo. Talvez a longa e inamovível hostilidade de acadêmicos e cientistas tenha tido um efeito mais estultificante sobre os nossos parapsicologistas do que a repressão política direta, ocasionalmente enfrentada pelos seus colegas soviéticos.
Alguns cientistas comunistas possuem capacidades psíquicas e não se vexam de falar nelas. Os pesquisadores ocidentais parecem ter medo de confessar a posse de um talento psíquico. Quase todos os pesquisadores soviéticos dão a impressão de haver tentado desenvolver dentro em si mesmos uma sensibilidade ao domínio psíquico, como os nossos psiquiatras precisam aprender alguma coisa das próprias complexidades antes de poder trabalhar com outros. Na Rússia, a atmosfera das relações com os médiums está mais próxima dos soberbos conservatórios musicais ou escolas de balé, em que os cientistas procuram constantemente melhores maneiras de aperfeiçoar, estimular e realçar talentos, do que do enfoque cético, tantas vezes encontrado no Ocidente, e que se poderia traduzir por esta frase: mostre-me, e mostre-me a minha maneira. 8. Até recentemente, o ímpeto que sacudia grande parte da pesquisa psíquica ocidental vinha de indivíduos ou fundações particulares, que buscavam respostas ao problema da vida após a morte ou uma filosofia religiosa. Esse trabalho oferecia valiosa compreensão da estrutura inconsciente da psique e de outras dimensões. Nos países comunistas, as pessoas aceitam a parapsicologia de modo mais realístico, como campo de significação científica potencial, diz o Dr. R.Y.L. A motivação é menos espiritual. A nossa intenção não foi avaliar o estudo espinhoso e, em muitos casos, extraordinário do Sai no Ocidente. Bibliotecas inteiras têm sido escritas sobre ele e muitos outros livros surgirão, sem dúvida, à proporção que se desenvolver o trabalho nesse campo. Tentamos simplesmente avaliar a pesquisa psíquica soviética e as áreas em que ela se avantaja a nós. Tentar sondar a ESP soviética e tudo o que ela significa é extremamente complexo. Na União Soviética se misturam, ao mesmo tempo, o atrasamento e um estupendo progresso. À medida que um número cada vez maior de aspectos da ESP na Rússia começava a desdobrar-se diante de nós, no correr da nossa viagem, não podemos deixar de pensar num comentário feito pelo empresário norte-americano Solrock, famoso por haver levado artistas russos ao Ocidente. Urok explicou: se fosse fácil, todo o mundo o faria. De certo modo, isso parecia aplicável à tentativa para compreender a natureza da telepatia e a atividade soviética no domínio da ESP. Como diz George Kennan, o ex-embaixador norte-americano na Rússia, só pode haver graus de ignorância a respeito da Rússia. A nossa conclusão parece justificada, afirma o Dr. R.Y.L., que já foi membro da Academia de Ciências Tcheca. A parapsicologia nos países comunistas e sobretudo na URSS ocupa uma posição forte. Podemos esperar que ela se desenvolva com determinação. 382. O eminente parapsicologista alemão, Dr. Hans Bender, chefe do Departamento de Psicologia da Universidade de Freiburg, fez inúmeras visitas aos laboratórios soviéticos de ESP. Já em 1964, dizia ele à escritora Norma Lee Browning, creio que as experiências de telepatia atrás da cortina de ferro podem ser mais significativas do que supomos. 405. Insigne físico norte-americano, o Dr. Joseph H. Ranch,
referindo-se à obra de Vassiliev, escreveu: se este livro soviético não estimular algumas novas linhas de pesquisa no Ocidente, o azar será nosso. 370. O sigilo que cerca algumas pesquisas soviéticas lhes dificulta a avaliação exata. Não obstante, tudo faz crer que os soviéticos estão muitos anos à nossa frente em certas áreas da parapsicologia técnica. Estão na nossa frente em descobrimentos relativos à essência física do ser humano e à maneira pela qual o Psi funciona em nós e através de nós. Estão na nossa frente no esforço concentrado por descobrir a energia básica que existe atrás do Psi. Estão na nossa frente nas tentativas para controlar certos fatores variáveis, como a influência do tempo magnético durante os testes de Psi. Parecem estar na nossa frente na procura e na criação de condições que libertem o potencial de Psi presente em todo ser humano. Não adiantará perguntar aos parapsicologistas norte-americanos, por que nos deixaram ficar para trás. É até possível que tenham sido os cientistas puros do Ocidente que nos desapontaram. Os homens e mulheres que se dedicaram à pesquisa psíquica já foram suficientemente criticados e condenados. Eles não precisam de valas. Precisam de ajuda. Precisam de dinheiro, de laboratórios bem aparelhados e apetrechados, de aceitação, de sangue novo. Precisam atrair pessoas jovens, altamente treinadas, sensíveis, de todas as áreas da ciência, da medicina e das humanidades, para a parapsicologia. Desperta a América. Dizem-nos isso praticamente depois de cada noticiário sobre uma centena de problemas diferentes e perigosos. Mas a parapsicologia é mais do que um problema. É um domínio de nova compreensão. Como disse Neil Armstrong perante uma sessão conjunta das duas casas do Congresso, estamos entrando na Idade de Aquário, que tem enorme significação para a geração mais moça. As sondagens da pesquisa do Psi fazem parte dessa nova idade. Tudo indica que, um dia, disputaremos uma corrida da ESP, como tivemos de disputar uma corrida espacial. Existem brilhantes e escuras compulsões na corrida pelo espaço externo. Benefícios e conhecimentos que deverão ser conquistados por pessoas em toda a parte, vantagens militares que deverão ser exploradas. A mesma mistura de luz e sombra alimenta a corrida pelo espaço interno na Rússia. Viemos em nome de toda a humanidade, disseram os primeiros homens que pisaram na Lua. Eram norte-americanos. Parece-nos que a grande exploração do espaço interior deveria ser feita também em nome de toda a humanidade. É o que os soviéticos que conhecemos esperam e é o que os preocupa. Seria muito ruim se os Estados Unidos perdessem, por omissos, a oportunidade de explorar uma vasta vida desconhecida. As conquistas soviéticas na pesquisa do Psi, em áreas fisiológicas e tecnológicas, são largamente ignoradas no Ocidente. Os seus pesquisadores são impedidos, por restrições políticas, de investigar grande parte do trabalho que está sendo feito no Ocidente. Parece-nos que a maior contribuição dos Estados Unidos deveria ser juntar as duas metades da pesquisa psíquica para formar um todo. O Dr. Koklov, que viveu no Oriente e no Ocidente, diz:
O destino do mundo depende hoje da compreensão comum, por parte de toda a raça humana, do que é realmente um ser humano, e da ampliação da noção comum do homem. Os soviéticos estão desvendando as mais altas percepções sensoriais do homem e os inexplorados potenciais da mente humana. A maneira pela qual os Estados Unidos responderão ao desafio e a maneira pela qual os soviéticos utilizarão esses poderes recém-descobertos da mente talvez modifiquem o destino de todos nós.